Fala magnatas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje o cenário está um pouquinho diferente porque eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma mais intuitiva e dinâmica para entender o uso e o TextOS de forma prática. Vamos lá, esse vídeo aqui é mais para o iniciante que muita gente ainda tem dúvida. Vou explicar para você os pontos que muitas pessoas erram quando a gente fala consolide os seus UTXOs para que você consiga movimentá-los no futuro. Muita gente acha que é só você pegar os UTXOs e consolidar todo o seu patrimônio em um único UTXO. E não é exatamente isso e dessa forma que funciona. Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o UTXO na prática, da forma mais simples para ver se vocês entendem. Então vamos lá. Deixa eu ver se está focando. Primeiro de tudo, vamos entender o seguinte. Deixa eu até mudar a cor da caneta aqui. UTXO. Vamos lá, vou escrever aqui, ó. UTXO. UTXO. Deixa eu ver se vai dar pra ler. Não, tá muito pequeno. Vamos lá. UTXO é igual moedas, cédulas. Acho que dessa forma vai ficar melhor de entender. Então vamos lá. UTXOs igual a cédulas. Perfeito? Cédulas em que sentido, Dog? Imagine a cédula de R$2, de R$10, R$20. Vamos tratar o UTXOs como cédulas, moedas. Vamos tratar ele dessa forma. Agora, vamos lá. Dog, eu comprei Bitcoin, mandei para o meu endereço 1, mandei para o endereço 2, para o endereço 3, 4, sucessivamente. Não reutilizei endereços justamente para manter minha privacidade e etc. Ok, perfeito. Agora vamos entender uma coisa. Lá na sua carteira de Bitcoin, tem o endereço 1, tem o endereço 2, tem o endereço 3, tem o endereço 4 e assim sucessivamente. Beleza? Vou chamar o UTXO aqui de caneta vermelha. Então, quando você compra Bitcoin, vamos supor que você comprou ali 20 mil satoshis. Então, você comprou uma cédula de 20 mil satoshis. Então, vamos ver aqui, ó. Cédula de 20 mil satoshis. Um exemplo. Saldo positivo. Legal, né? Poxa, bacana. Vamos deixar anotado aqui. Você foi lá e comprou mais bitcoins. Putz, comprei uma cédula agora de 10 mil satoshis. Legal. Comprei novamente outra cédula de 2 mil satoshis. Que legal. Comprei outra cédula de 500 satoshis. Poxa, legal. Então, você tem aqui, vamos contar, 4 UTXOs separados em 4 endereços diferentes. Perfeito? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, totalizando 4 UTXOs, que na sua somatória dá 32 mil. É isso? 20 com 10, 30 com 2, 32, 32 e 500. 32.500 satoshis. Corretos? Que estão divididos em 4 UTXOs diferentes. Ok. Onde que eu quero chegar com isso? Quando nós falamos de uma transação, deixa eu virar aqui. Quando nós falamos de uma transação de Bitcoin, a transação está relacionada com a complexidade da transação e não com a quantidade que está sendo encaminhada. Então vamos supor que você tem a sua carteira aqui, com 4 UTXOs, que contabiliza 32.500 satoshis, e queira encaminhar para outra pessoa
que te passou um endereço específico dela lá. Então, endereço fulano. Perfeito? Vamos supor que o preço que você está comprando algum produto, alguma coisa, seja de 32.500 satoshis. Você vai lá na sua carteira, vai programar a transação para o endereço dessa pessoa e vai enviar os bitcoins. Beleza? Ok. Quando você envia essa quantidade, vai acontecer isso aqui lá na mempool. Vai sair transação daqui e vindo para cá, transação daqui e vindo para cá, transação daqui e vindo para cá, e transação daqui vindo para cá. E isso sem contar a taxa, correto? Então, vai sair uma outra transação aqui saindo para cá, que é referente à taxa que está sendo paga. Então, o que acontece? O minerador, ele vai acessar esses 4 endereços aqui para encaminhar para um único endereço específico de outra pessoa. Então, está saindo de 4 para 1 UTXO. Perfeito? Esse trabalho de 4 para 1 é muito maior do que se ele estivesse transferindo esse mesmo valor aqui de 32.500 de um endereço só. Então vamos supor, se ele tivesse um 5º endereço aqui, deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. Um único endereço só, um endereço com 32.500 satoshis. Se você tivesse este valor em um único endereço, seria muito mais fácil e muito mais barato, endereço fulano. Seria muito mais fácil e muito mais barato para você, seria mais fácil para o minerador e mais barato para você, para transferir esse UTXO desse endereço para cá. Então na mempool sairia desta forma e logo aqui sairia o a saída no caso da taxa. Onde que está o problema que muita gente fala, inclusive eu, para você consolidar os seus UTXOs? Acho que agora vocês vão entender. Vamos supor que você tem um total 100.000 satoshis na sua carteira, um exemplo. 100.000 satoshis. E vamos pegar aqui duas suposições. Vamos supor que você tem esses 100.000 satoshis em um único UTXO. Então você tem, ou melhor, 2 UTXOs. Vamos supor que você tem 100.000 satoshis, sendo no primeiro endereço você tem 50.000 satoshis, perfeito? E no segundo você tem mais 50.000 satoshis, ok? Só para vocês entenderem o cálculo. E eu vou chamar isso de cédula, viu? Lembra que eu chamei o UTXO de cédula? Então vamos lá, 50.000 satoshis seria uma cédula de 50.000, beleza? Então, ó, cédula e cédula. E vamos supor que você tenha uma outra opção, segunda opção, dos mesmos 100.000 satoshis, só que agora você não tem duas cédulas de 50.000, você tem em vários endereços, ou no mesmo endereço só, várias cédulas. No primeiro endereço você tem, sei lá, 100 satoshis, chamar de cédula. Você tem uma cédula de 100 satoshis. No endereço 2, você tem uma cédula de 100 satoshis também. Estou fazendo isso só para arredondar o cálculo. No endereço 1, você tem uma cédula de 100. No endereço 2, você tem outra cédula de 100. E assim sucessivamente. Vamos imaginar que você tem em 1.000 endereços diferentes, uma cédula de 100 satoshis. Deu para entender? 1.000 endereços, sendo cada um deles com uma cédula de 100 satoshis. Então, você tem aqui, na segunda opção, deixa eu colocar aqui, 1.000 cédulas de 100 satoshis. De 100 satoshis. Tá certo? 10.000, 100.000. Isso. Tá certo. Você nem está dando para ler. Mas tá bom.
Perfeito. Você precisa enviar esses 100 mil satoshis para o fulano X, endereço de fulano. Agora, dentro da rede existe uma taxa a ser paga. Você paga lá 2, 3, 4 satoshis por VByte, é claro, depende da oferta e demanda do mercado. Vamos supor que essa taxa esteja em torno de, sei lá, 2 satoshis por VByte, taxa da rede. Vou colocar aqui a taxa da rede. 2 sats por VByte. Ou melhor, 2 sats por VByte não. Vamos imaginar que o saque é 2 sats por cédula. Mais fácil assim, né? Mais fácil assim para fazer o cálculo. É claro, o cálculo não é feito dessa forma na mempool, mas é basicamente só para você entender. 2 sats por cédula. Deixa eu colocar aqui. A taxa da rede no momento está 2 sats por cédula. E eu quero enviar esses 100 mil satoshis. Poxa, na minha primeira opção, eu tenho 2 cédulas, correto? Sendo uma de 50 mil no primeiro endereço e outra de 50 mil no segundo endereço. Se a taxa é 2 satoshis por cédula, então para fazer essa transação daqui para cá, eu pagaria 4 satoshis por VByte. Ou melhor, 4 satoshis no total. Para fazer desta primeira opção, para fazer essa transação. Era isso que eu iria pagar de taxa. É um exemplo, não é assim que é feito na mempool. Agora vamos para a segunda opção aqui embaixo. A segunda opção, nós temos 1000 cédulas, sendo cada uma de 100 satoshis. Pensa num bolo de notas. O que é mais fácil você carregar? O que é mais complexo você carregar? 2 notas de 50 mil satoshis ou você carregar 1000 cédulas de 100 satoshis? O que é mais fácil? Qual que cabe na sua carteira? Carteira física, de bolso mesmo. Qual que é mais fácil? Qual que vai ser a complexidade de colocar 1000 cédulas dentro da sua carteira física? Pensa dessa forma. Se a taxa é 2 satoshis por cédula, e eu tenho 1000, poxa, então se é 2 sats por cédula vezes 1000, 2000 sats. Perfeito? 2000 sats para encaminhar esses 100 mil para este endereço aqui. Nossa, legal. Nos dois você conseguiu, Dog. Legal, né? Mas vamos mudar o cenário aqui. Vamos imaginar o mesmo cenário. Você tem os 100 mil satoshis na primeira opção, sendo um em cada, uma nota, né? No caso, uma cédula de 50 mil em cada endereço. E na nossa segunda opção, 1000 endereços diferentes, ou seja, 1000 cédulas, e sendo cada cédula é 100 satoshis. Então vai ser, eu vou escrever para ficar mais fácil, lógico. Beleza? Antes nós fizemos o teste com as taxas custando 2 satoshis por cédula. Isso é um exemplo, viu, pessoal? Só que a taxa da rede aumentou, porque essa é a tendência para o futuro. A taxa da rede aumentar. E é justamente por conta disso que nós pedimos para vocês consolidarem os seus UTXOs. O que acontece? Vamos supor que a taxa agora passe a ser bem radical, tô sendo aqui. Ou melhor, isso, quer ver, ó? 5 mil satoshis por cédula. Vamos imaginar que essa é a nova taxa agora. Nós não sabemos se as taxas vão subir no futuro. Mas se subir, vamos imaginar que seja 5 mil sats por cédula. Não sei nem se vocês estão conseguindo ler. Acho que sim. Agora, na minha primeira opção, eu tenho 100 mil satoshis, sendo 2 cédulas de 50 mil. Então, para mim enviar assim 100 mil satoshis para cá, eu pagaria de taxa os 5 mil sats multiplicado por 2, correto? Que daria 10 mil satoshis de taxa. Beleza? Eu conseguiria fazer essa transação sem problema nenhum. Agora, aqui embaixo eu tenho os mesmos 100 mil satoshis. Só que aqui eu tenho 1000 cédulas. Poxa, se eu tenho 1000 cédulas
e o preço a ser pago é 5.000 satoshis por cédula, eu vou ter um valor aí de taxa que eu terei que pagar, 5.000, né, que são satoshis da taxa do momento, multiplicado por 1.000 cédulas, que é isso que eu tenho. Correto? Fazendo essa conta dá 50 mil, 500 mil, 5 milhões. Opa, 5 milhões de satoshis. Caramba, meu, 5 milhões de satoshis é mais do que os 100 mil satoshis que eu tenho aqui. O que vai acontecer com os meus satoshis? É justamente esse o problema de você não consolidar os seus UTXOs. Se você tiver muitos UTXOs, no caso, pequenos, a taxa a ser paga vai ser muito maior caso a demanda da rede aumente. Então, esse é o problema. Vocês viram a diferença? 1.000 cédulas para serem encaminhadas, a complexidade, imagina você com 1.000 cédulas na sua mão, a complexidade para você carregar isso é muito maior do que para você carregar 2 cédulas de 50 mil. Você coloca na carteira, é mais fácil o transporte. E é justamente esse o problema que muita gente não entende. Se você não se atentar a isso, principalmente para UTXOs, que são menores, por isso que as pessoas dizem, inclusive eu, possa ser que estes satoshis, no caso que estão aqui, subdivididos em 100 mil, no caso, UTXOs, porque eu estou chamando cédulas de UTXO, lembram disso? Você não vai conseguir movimentar os seus bitcoins. Esses satoshis, se as taxas permanecerem a valores altos dessa forma, esses satoshis aqui da segunda opção serão intransferíveis. O processo de movimentação destes valores aqui será inviável, não vai valer a pena para o minerador. Por isso que a gente fala que você deve consolidar os seus UTXOs de maneira recorrente, principalmente para valores baixos. Agora, quando nós falamos de UTXO, eu acho que essa parte aqui deu para entender. Quando nós falamos para consolidar UTXOs, não é para você pegar todo o seu patrimônio que você tem aí e colocar ele em um endereço só. Se você tem um Bitcoin inteiro, um BTC, você não precisa ter um BTC em um endereço só. Você pode dividir ele em UTXOs bem balanceados. Um exemplo, você pode separar endereços de longo prazo, que é importante, endereços de longo prazo, endereços de médio prazo e endereços de curto prazo. Que letra feia, velho. E endereços de curto prazo. Você pode fazer isso. Um BTC daria muito bem para você colocar em um endereço de longo prazo 0,5 BTC. Para quando você utilizaria isso? Para longo prazo aqui, uns 15, 20 anos, valores interessantes. Médio prazo, você poderia colocar 0,25 BTCs. Curto prazo, aqui é interessante você deixar, no caso, vai faltar 0,25 bitcoins. Só que aqui você pode fazer diferente. Você tem 25 milhões de satoshis. Você pode dividir, por exemplo, em mais 10 UTXOs, sendo 0,025 bitcoins, ou seja, 2 milhões de satoshis divididos em 10 UTXOs. Desta forma, você vai ter UTXOs altos que não serão, não haverá problemas para você movimentá-los. Você vai ter em torno aqui, 0,25 vezes 10 mais 2, 12 UTXOs super bem divididos para sua vida. Se você quiser movimentar, por exemplo, os 12 UTXOs, totalizando um Bitcoin, você vai pagar mais caro nas taxas, sim, mas você não vai perder esses satoshis aqui para o limbo, por exemplo. Para o limbo, o que eu quero dizer é o seguinte: eles não serão intransferíveis, porque os valores deles serão altos. 2 milhões e meio de satoshis é um puta UTXO. Claro, você pode fazer UTXOs menores.
E é dessa forma que a gente está falando de gerenciamento. Não é para você ter um Bitcoin inteiro, por exemplo, que é o seu patrimônio total, em um endereço. Não. Faça a subdivisão. Divida os seus UTXOs. Isso é até importante por conta do seguinte. Se um dia, por exemplo, você for precisar gastar esses Bitcoins, for enviar para alguém, você joga no lixo toda a sua privacidade. Em que sentido? Se o seu patrimônio total for um Bitcoin e você tiver ele em um endereço específico, totalizando um UTXO, uma cédula de um Bitcoin, vamos chamar assim, se algum dia você precisar transferir 10 mil satoshis que seja para uma pessoa, você vai ter duas opções. Ou você quebra esse UTXO aqui de alguma maneira para você manter a sua privacidade, ou se você for mandar direto, a pessoa, se ela for analisar a blockchain, ela vai saber que você tem um Bitcoin. E aí você quebra a sua privacidade. Por quê? Se no seu endereço, que está esse UTXO de um Bitcoin, se para você enviar 10 mil satoshis, o que acontece? Este endereço, que tem um Bitcoin aqui, um BTC, que letra horrorosa, ele é completamente gasto. Você não consegue enviar 10 mil satoshis e ficar lá um Bitcoin. Não. Esses um Bitcoin inteiro, ele vai ser transferido. Perfeito? Ele vai abrir dois caminhos aqui. No caso, sendo 10 mil satoshis para a carteira da pessoa que você vai pagar. O restante vai para o seu endereço de troco, ou seja, ele sai deste endereço e vai para outro, que é o seu endereço de troco, que daí, no caso, 100 milhões, né, menos 10 mil, então dá 99 milhões, dá 0,9 alguma coisa bitcoins, 0,999 alguma coisa assim, bitcoins que vai para o seu endereço de troco. E um outro caminho que vai ser aberto aqui, que é o pagamento da taxa. Então esse registro aqui vai ficar atrelado na blockchain. A pessoa vai conseguir ver isso daqui. E isso vai quebrar a sua privacidade. Se você precisasse encaminhar esses 10 mil satoshis e você tivesse UTXOs bem divididos, que nem eu expliquei aqui anteriormente, você poderia simplesmente gastar o endereço ou a moeda, UTXO no caso, que tinha 0,025 BTC. Neste caso, você teria dinheiro suficiente para pagar os 10 mil satoshis da pessoa. Então, sairia 10 mil satoshis para a pessoa que você vai pagar. O seu endereço de troco você receberia 0,0249, alguma coisa, bitcoins de troco. E aqui sairia a taxa. Ou seja, você tem um Bitcoin inteiro, só que você gastou especificamente o menor UTXO que você tinha. Por isso que é importante você saber gerenciar os seus UTXOs. Se você tem um BTC inteiro, faça aquela divisão que eu falei, 0,5, claro, você pode fazer do jeito que você quiser, 0,25 e o resto 0,025. São UTXOs bem feitos. Você pode escolher, por exemplo, esse daqui para fazer essa transação de 10 mil satoshis, sem ter que expor os outros UTXOs que você tem. Então é isso, bitcoinheiros. Eu espero que essa explicação aqui, eu não sei se eu sou bom professor falando assim, espero que vocês tenham entendido, principalmente para quem é iniciante. Aprenda isso daqui, é importante para você não perder os seus bitcoins e você entender com o que você está mexendo. Eu tentei explicar da maneira mais dinâmica possível, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado de vídeos assim também. Faz um tempo que eu tenho essa luz aqui, inclusive. Vou começar a utilizar ela mais vezes para fazer aulas assim. Acredito que fica bem dinâmico e o pessoal entende bastante. Bitcoinheiros, é isso. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, manda no chat, aí embaixo, chat não, nos comentários. Pergunte que eu respondo na medida do possível aí. Beleza? Então é isso, links para adquirir Bitcoin com privacidade estão aí na descrição, já estão cansados de saber, Spike to Spike, Cachorro Nervoso, Texugo P2P, Satisfaction, tem várias opções de links aí para você adquirir Bitcoin com privacidade, fica total critério seu, tem aí links para atender toda a demanda do mercado.
Fechou? Link para a mentoria também está aí embaixo. Clicando você vai ser redirecionado lá para o meu blog. E lá tem todas as informações que você precisa para adquirir a mentoria. É isso. Valeu, tamo junto e estude Bitcoin.